A nossa dica dessa semana envolve a jurisprudência do STJ. A gente vai trazer e comentar aqui as últimas súmulas aprovadas pelo STJ no ano de 2018 em matéria tributária. Nosso objetivo aqui é uma atualização para a gente se lembrar dos últimos entendimentos consolidados pelo STJ na nossa matéria, que pode servir para advocacia, para o estudo da OAB, de concursos públicos, enfim, para a gente estar sempre atualizado. No ano de 2018, o STJ aprovou 6 súmulas em matéria tributária. A gente vai trazer aqui cada uma delas com breves comentários. A última súmula aprovada pelo STJ foi a súmula 627, que diz o seguinte: o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não lhe sendo exigido a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. Esta súmula se refere à isenção do imposto de renda da pessoa física prevista no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713, de 88, para portadores de determinadas doenças em relação aos seus proventos previdenciários. Para o STJ, basta a comprovação de que a pessoa é portadora da doença, sendo dispensável a comprovação da contemporaneidade dos sintomas da doença. A pessoa não precisa apresentar os sintomas da doença para o gozo da isenção, basta ser portadora. Nem uma recaída, nem um reaparecimento dos sintomas. Recidiva quer dizer reaparecimento. A súmula decorreu do entendimento do STJ de que após a concessão do benefício da isenção, o fato de a junta médica constatar a ausência dos sintomas da doença não justifica sua revogação, porque a finalidade da isenção é diminuir os sacrifícios dos aposentados, aliviando seus encargos financeiros. A súmula 626 também tratou da matéria tributária, e ela dispõe o seguinte: a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º do CTN. O artigo 32, parágrafo 1º do CTN traz um rol de melhoramentos e determina que, para efeitos de IPTU, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observando o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Já o parágrafo 2º do artigo 32 determina que a lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizado fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. A dúvida levantada no STJ era se, para se configurar essa área urbanizável ou de expansão urbana, prevista no artigo 32, parágrafo 2º, se era necessário estarem presentes os melhoramentos previstos no parágrafo 1º. E o STJ, de acordo com a súmula 626, consolidou o entendimento de que não precisa. Basta a previsão em lei de que aquela área é urbanizável ou de expansão urbana, mesmo que ela não esteja dentro da zona urbana, e aí vai incidir o IPTU. Outra súmula em matéria tributária foi a súmula 625, e ela dispõe o seguinte: o pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição do indébito tributário de que trata o artigo 168 do CTN, nem o da execução de título judicial contra a fazenda pública. De acordo com o artigo 168, inciso 1 do CTN, o prazo para o contribuinte pleitear restituição pelo pagamento indevido de tributo é de 5 anos contado do pagamento. O entendimento dessa súmula foi adotado num contexto de decisões em que o contribuinte acabava pleiteando a restituição após esse prazo quinquenal, baseando-se no artigo 169. O artigo 169 determina que prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição, ou seja, o contribuinte pedir a restituição na via administrativa e mesmo após passados os 5 anos, que é o prazo que ele tem para pedir a restituição, ele considerava o prazo de 2 anos a partir da decisão administrativa que denegou a restituição. Em várias situações apreciadas pelo STJ, o contribuinte já tinha feito o pedido administrativo após o prazo quinquenal
E aí, com a denegação da restituição, ele aproveitava o artigo 169 para contar o prazo de 2 anos a partir da data dessa denegação administrativa. O STJ consolidou o entendimento, então, de que o pedido administrativo não interrompe o prazo prescricional e, portanto, a gente vai contar 5 anos da data do pagamento indevido e não haverá interrupção no caso de pedido administrativo. A quarta súmula que a gente vai trazer aqui, que também foi aprovada no ano de 2018 pelo STJ, foi a súmula 622. E ela diz o seguinte: a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para efeito de constituição do crédito tributário. Exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação, ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Essa súmula é muito importante porque ela ratifica o entendimento do STJ sobre o início do prazo de prescrição. Havia uma divergência muito comum na doutrina sobre o início do prazo de prescrição. Alguns entendiam que começava a correr o prazo prescricional a partir da notificação de lançamento. Outros entendiam que só seria possível começar a contar o prazo de prescrição após o vencimento do prazo para o pagamento. Por exemplo, se o contribuinte recebe uma notificação de lançamento com um prazo de 30 dias para o pagamento, não haveria contagem de prescrição nesses 30 dias, porque nesses 30 dias o pagamento ele não é exigível ainda, porque o contribuinte ele pode pagar até o último dia do seu prazo. Então, só seria exigível, ele só estaria em mora após o prazo de pagamento. E aí, sim, a gente começaria a contar a prescrição para a execução. Da mesma forma, se for instaurado o processo administrativo para discussão sobre o débito, o prazo prescricional só vai se iniciar após o prazo fixado na decisão final administrativa e reformável. Na minha opinião, essa posição faz todo sentido, porque se há prazo para o pagamento voluntário, não há que se falar em exigibilidade, o que é imprescindível para a execução fiscal. Então, apenas após fim do prazo para o pagamento voluntário é que a gente vai começar a contar o prazo prescricional. Temos também a súmula 614, que consolidou mais um entendimento do STJ em 2018. Ela diz o seguinte: o locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e as taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir o indébito desses tributos. Esse é um esclarecimento muito importante porque no senso comum a gente ouve muito falar que é do locatário a obrigação de pagar o IPTU. Mas o artigo 34 do CTN determina que o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, que é entendido como o possuidor que tem aquela posse ad uso capione, não a posse precária do imóvel. No entanto, é comum que nos contratos de locação a responsabilidade pelo pagamento do IPTU seja atribuída ao locatário, mas é muito importante a gente deixar claro que o artigo 123 do CTN determina que, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostos à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Assim, embora se possa convencionar no contrato de locação que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é do locatário, essa disposição, essa convenção, ela não pode ser oposta ao fisco para que o fisco passe a cobrar do locatário, assim como também o locatário não terá relação jurídica tributária com o fisco municipal para fins de IPTU ou das taxas relativas ao imóvel. A súmula 614 do STJ, então, é muito importante para consolidar esse entendimento que o locatário não tem legitimidade para pleitear a restituição de tributos relativos ao imóvel ou discutir valores, enfim, qualquer tipo de discussão, porque ele não tem relação jurídico-tributária com o fisco municipal. Por fim, temos a súmula 612 do STJ, que dispõe que o certificado de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS, no prazo da sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que é demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. A imunidade das entidades beneficentes de assistência social
tanto em relação aos impostos como em relação às contribuições para a Seguridade Social, dependem de alguns requisitos previstos em lei complementar. Então, por isso, elas precisam comprovar que preenchem esses requisitos perante a administração tributária. Uma vez comprovado o cumprimento dos requisitos previstos na lei complementar e requerido o reconhecimento da imunidade, a entidade passa a usufruir da imunidade. Mas, como eu disse, esse é só um reconhecimento do direito à imunidade, um direito que decorre diretamente da Constituição. O ato administrativo que reconhece esse direito, portanto, ele é meramente declaratório e não constitutivo. Se ele é declaratório, os efeitos dele são ex tunc, eles retroagem, né? O ato administrativo declaratório tem efeitos retroativos. Sendo declaratório e tendo efeitos retroativos, o reconhecimento dessa imunidade vai ter efeitos retroativos até a data em que a entidade comprove o cumprimento dos requisitos previstos em lei. É claro que esses assuntos previstos nessas 6 súmulas podem ser melhores desenvolvidos em aulas específicas sobre esses temas. Aqui o nosso objetivo foi apenas fazer uma breve revisão dessas súmulas a título de atualização, por isso nosso vídeo é sobre dica e não é uma aula sobre esses temas. A gente ainda vai ter vídeo sobre responsabilidade tributária, vai ter vídeo sobre a imunidade das entidades beneficentes de assistência social, enfim, todos esses temas geram bastante discussão e a gente ainda vai ter eles como temas das nossas semanas pela frente. Por enquanto, a gente só trouxe aqui uma dica a título de atualização. Eu espero que a dica tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima!